Vamos lá então, o nosso livro Espiritismo na sua mais simples expressão. Nós estamos aqui no terceiro item, lembrando que o primeiro falava sobre o histórico do Espiritismo, o segundo, a primeira parte, né, o histórico do Espiritismo, a segunda parte, o resumo do ensino dos Espíritos, e aqui a terceira, Kardec então extrai as máximas do ensinamento dos Espíritos. Essas máximas representam a essência, né, daquilo que os Espíritos trouxeram para nós quando da formação da base doutrinária que hoje forma essa doutrina que nós tanto amamos. Nós paramos no item número 50, falando aqui sobre as preces, sobre a importância da oração, né? O item 50, por exemplo, ele fala para nós, e algo bastante interessante: ore cada um segundo suas convicções e do modo que julgue mais conveniente, porquanto a forma nada vale e o pensamento é tudo. Aqui a gente vai lembrar que a doutrina espírita, conforme Kardec trazia para nós, ele era uma filosofia que fortalecia cada vez mais a fé e as convicções das pessoas. Ele não era uma filosofia concorrente das religiões. Ele não era mais uma religião que procurava ali ganhar o seu espaço conquistando os seus adeptos. Mas ele entendia, e nós devemos também compreender dessa mesma forma, que a doutrina espírita é uma filosofia que traz para nós o entendimento sobre tudo aquilo que se apresenta como fundamental. Primeiro, que independente da crença que eu tenho que ter o entendimento de que eu sou um espírito imortal. Independente da crença que eu tenho que ter entendimento de que eu sou um espírito reencarnado e que a verdadeira vida é a vida espiritual. Tenho que ter entendimento da existência de Deus como sendo essa inteligência suprema e a causa de todas as coisas que existem no universo. Eu tenho que entender que, independente da minha crença, existe uma relação estreita entre a dimensão física onde nós vivemos e a dimensão espiritual. Tenho que ter esse entendimento de que as dificuldades, desafios que nós vivemos hoje são resultado das necessidades que nós apresentamos como provas e expiações. Provas são aqueles estímulos que vão nos impulsionando para o nosso crescimento, os desafios que são propostos para o nosso desenvolvimento, e também as expiações, oportunidade de nós aprendermos com os nossos próprios erros. Algumas vezes essas filosofias, ou esses termos que a doutrina espírita apresenta, ela pode entrar em conflito com a religião que eu abracei. E aí então nós temos dois caminhos. Ou eu, três caminhos na verdade, né? Ou eu aceito que a minha religião ela não é completa por falta de conhecimento sobre algumas questões que dizem respeito à minha própria existência, mas ela apresenta para mim dogmas, apresenta para mim rituais, cerimônias, sacramentos, uma série de práticas que vão ali fazendo com que eu me sinta realmente envolvido e acolhido por aquela filosofia. Mas essa parte mais concreta, essa minha religião não é capaz de compreender, portanto eu consigo fazer, ter uma relação saudável entre aquilo que a filosofia espírita apresenta como sendo um fato, não uma crença, e aquilo que a minha religião traz como dogma, um dogma muitas vezes imperfeito, tem ali uma relação amistosa, uma relação amigável entre as duas filosofias. Segundo, eu posso simplesmente ignorar esses fatos que o Espiritismo traz e aceitar aquilo que a minha religião me traz como definitivo, ou eu posso abandonar a minha religião e me dedicar à doutrina espírita. E aqui o que a gente vai lembrar, o que Kardec lembra, é que essa não é uma escolha que nós fazemos pelos outros. Cada um sabe exatamente de que modo que vai lidar com essa relação. Às vezes ela é confusa, mas cada um vai ali amadurecendo, vai despertando ali o seu lado mais racional, o seu lado mais lógico, para fazer uma análise sobre essa relação entre aquela religião que é a base daquilo que a pessoa, a forma como essa pessoa se relaciona com Deus. Então, e a doutrina espírita trazendo então esses fatos. E eu coloco fatos sim porque, quando nós vemos, por exemplo, através da mediunidade,
A relação com o mundo espiritual é clara, ela é patente. Então ela é um fato, não é uma crença. O que hoje nós encontramos são dúvidas sobre elementos científicos que possam comprovar tudo isso. Mas como Kardec lembra, a doutrina espírita ela é uma ciência de observação. Ela não é uma ciência clássica, uma ciência newtoniana, como nós temos aqui no nosso mundo hoje, onde você pode fazer cálculos, onde você pode submeter isso a equipamentos e tudo mais. A doutrina espírita não é assim. Simplesmente porque os nossos equipamentos e as nossas fórmulas não conseguem alcançar essa realidade do mundo espiritual. Por isso, então, mais uma vez, Kardec lembra que a doutrina espírita não pretende mudar a convicção das pessoas. Ela não faz prosélitos fazendo com que as pessoas obrigatoriamente tenham que deixar aquilo que elas gostam, aquilo que elas acreditam, para acreditar numa coisa nova. Ela simplesmente propõe, ela jamais impõe. Então esse é o ponto, por isso que ele coloca. Até na prece, cada um fazer a sua prece segundo as suas convicções e o modo que julgue mais conveniente. Eu posso juntar minhas mãos, eu posso ficar de joelho, eu posso ir ao altar, eu posso batizar meu filho, é a critério meu. Desde que eu tenha o entendimento de que somos espíritos encarnados e que o pensamento é tudo. Que eu tenho que me conectar com Deus através da elevação dos meus pensamentos. Então esse é um ponto importante. Feita essa introdução, vamos então 51. Kardec muda de assunto. Ele sai então da parte de orações, da prece, e traz para nós o seguinte. Antes de começarmos, só lembrar que muitas dessas orientações, e nós veremos aqui, elas são instruções trazidas pelos Espíritos, que certamente ali ajudaram Kardec na organização desse conteúdo. Tanto que aqui em algumas passagens que nós veremos aqui, mais para frente, os Espíritos falam para nós encarnados, não é Kardec falando para nós. Ele é o autor dessa obra, mas nós vemos que pela forma como o trecho é apresentado, alguém disse isso para ele, fazendo uma referência a todos nós seres encarnados. Então houve essa participação dos Espíritos. E isso traz para nós um seguinte entendimento. Os Espíritos vão trazendo as suas orientações de acordo com as suas convicções. Algo muito curioso, que a gente já comentou e que vale reforçar, é que grande parte, mas uma grande parte dos Espíritos que participa da fundamentação da doutrina espírita não eram espíritos espíritas, até porque a doutrina espírita não existia. É como se nós disséssemos que Jesus era cristão. Ele é o próprio Cristo, portanto, ele não é cristão, ele simplesmente é. E aqueles que seguem a sua filosofia podem se colocar como cristãos. A doutrina espírita, então, não podemos dizer que os espíritos eram espíritas se a doutrina espírita estava em formação. Então, muitos desses espíritos eram de origem católica. Eram sacerdotes, eram freiras. Basta a gente lembrar Emmanuel e Joana de Ângeles, por exemplo, que são aqui mencionados como sendo uns dos autores aqui de ensinamentos valiosos da doutrina espírita, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos falando de um padre, de um ex-padre e de uma ex-freira. Dentre outros, nós pegamos, por exemplo, Fénelon, que era um teólogo, e nós vamos pegar ali Paulo de Tarso, por exemplo, que era um cristão assumido. Então nós vamos perceber aqui que algumas passagens trazem essa tendência para as crenças dos espíritos. Então algumas expressões nós fazemos aqui o devido ajuste, exatamente ali respeitando o modo de pensar dos espíritos. Grande abraço. Então, por exemplo, 51. Deus fez os homens fortes e poderosos para serem o amparo dos fracos. O forte que oprime o fraco é maldito de Deus. Olha só uma expressão. Maldito de Deus. Então quer dizer, temeroso a Deus, que Deus vai rejeitar, que é maldito a Deus. Então essa expressão, ela acaba entendendo o seguinte, que aquele espírito que se comporta dessa forma, que tendo o poder e tendo a força, não aplica isso para o auxílio em nome da caridade para aqueles que são mais frágeis, mais fracos, são aqueles espíritos que se distanciam das leis de Deus, especialmente a lei do amor. Então quando se fala em maldito de Deus, são aqueles espíritos que simplesmente se desalinham com essas leis naturais. E ele coloca ainda, muitas vezes recebe o seu castigo nesta vida,
sem prejuízo dos reservados ao futuro. Essa palavra castigo também, porque Deus castiga, ainda trazendo para nós esse elemento dogmático, né, de imaginar que Deus é um Deus que se entristece, que se decepciona, que se enfurece contra aqueles que não seguem as suas leis. Então respeitemos esse linguajar e façamos aqui a devida interpretação, porque a doutrina espírita já trouxe para nós um entendimento claro da nossa relação com Deus, da nossa relação com o mundo espiritual, em especial da nossa relação com as leis divinas, especialmente as leis de causa e efeito. Não só tiranos bras, mas pessoas comuns, né? Bom, tiranos em toda forma, né? Nós temos tiranos dentro dos lares, né? Assim como temos tiranos que governam nações. Mas aqueles que são fortes e poderosos, não apenas fortes fisicamente, fortes belicamente, né? Com armamentos e tudo mais, mas muitas vezes fortes intelectualmente. Pessoas que são influentes, que utilizam essa força e essa influência e esse poder para benefício próprio, em detrimento das necessidades e fragilidades daqueles outros irmãos. Então esse egoísmo que impera nessa relação entre indivíduos dessas duas, digamos, camadas, esse tipo de comportamento egoísta trará certamente as consequências, muitas vezes nessa mesma existência, devido às relações que ele estabelece, às inimizades, às antipatias que ele vai gerando, e portanto ele tem uma vida ali, né, cheia de medos e desconfianças, e ao mesmo tempo no futuro, porque no mundo espiritual o espírito será então atraído pela afinidade psíquica para o ambiente e para espíritos da mesma natureza. E aqui a gente vai lembrar de alguns ditadores do nosso mundo, né, que tiveram, no final das suas existências, uma situação bastante dolorosa. E aqueles que não tiveram, acabaram depois colhendo no plano espiritual o resultado das suas escolhas. Então, essa cadeia de solidariedade, como nos lembra Leon Denis, coloca então que os elos mais fortes, essa corrente de solidariedade, os elos mais fortes, devem sustentar os elos mais fracos. E esse poder e essa força que esses indivíduos recebem não são para deleite próprio, mas são compromissos e responsabilidades para que ele possa fazer multiplicar, acolhendo aqueles que não têm essas mesmas condições. Nós vamos falar, por exemplo, na 52, a fortuna é um depósito cujo possuidor é um usufrutuário, desde que não a leva consigo para o túmulo. Prestará severas contas do emprego que lhe tiver dado. Quando fala usufrutuário, é aquele que pode utilizar, que tem a permissão de uso, mas não detém ali a posse. Então nós aqui, no nosso mundo, com a riqueza que muitas vezes somos beneficiados, essa riqueza não é para deleite próprio também. Não é para poder gastar como eu quero, fazer ali toda a ostentação. É necessário pensarmos sempre no compromisso e na responsabilidade e na gestão desses recursos. De que modo que esse recurso acumulado pode ser utilizado em benefício daqueles que precisam de auxílio para poderem se desenvolver. A gente já falou sobre isso, por exemplo, a respeito de indivíduos que trazem grandes fortunas, ou que vivem, ou que desenvolvem, né, através do trabalho, através ali de atitudes e tal, ou são ali herdeiros de grandes heranças. Então a gente sempre tem aquela ideia que o espírito bom é aquele espírito pobre, humilde, e que o espírito que traz ali a riqueza é uma pessoa má, uma pessoa ruim. E na verdade não. Me recordo de um texto, que a gente já conversou sobre ele num livro, que falava exatamente do compromisso, por exemplo, de um empresário. Ele é alguém que detém ali uma grande fortuna, pelo fato de ter construído uma empresa, e é importante lembrar que é graças a ele que essa empresa existe, e graças a essa empresa, tantas e tantas famílias acabam depois tirando o seu sustento. Me recordo, por exemplo, eu vi ontem por acaso uma reportagem que falava da Lufthansa, uma grande companhia aérea alemã. Essa companhia aérea ela tem 80 mil funcionários. Então é uma empresa enorme, que tem uma fortuna absurda,
mas que traz para 80 mil funcionários a oportunidade do trabalho, a oportunidade do desenvolvimento, o sustento pessoal, o sustento de suas famílias, a movimentação da economia naquele país, para que tenham ali um padrão de vida equilibrado, para que todos possam se desenvolver. E a gente vai pensar, o maior acionista então dessa empresa é alguém muito egoísta, é alguém muito que retém muita riqueza, etc, etc, e não. Ele se torna, na verdade, um grande gestor. A história de Frederick Figner, o irmão Jacó, lá do livro Voltei que nós conversamos, era uma história assim, ele era um empresário da indústria fonográfica, né? Da indústria de discos aqui no Brasil. E ele então, como empresário, porque dá a impressão, por exemplo, que o empresário não pode ser espírita, a menos que ele se desfaça da sua fortuna. Pelo contrário, é exatamente por ser espírita que ele vai ter o melhor entendimento para fazer a gestão desse recurso. Né? E vários nomes, né, Brás? Né? Temos ali o Antônio Hermílio de Moraes, temos ali outros tantos e tantos nomes, que vemos ali, claro, que muitas vezes trazem falhas, como qualquer outra pessoa, independente da fortuna que tem. Porque dá a impressão de que pessoas que são pobres não cometem erros. E nós vemos aí claramente na nossa sociedade que as falhas de caráter se encontram permeadas em todas as camadas sociais. Desde aquele que vive numa comunidade das mais humildes, ele pode se enveredar ali pelas ações do crime, pelas ações do egoísmo pessoal. Ele pode não ser o criminoso. A ficha policial dele se encontra completamente limpa, mas o seu comportamento na relação com seus familiares, na relação com seus semelhantes, é uma relação de extremo egoísmo. E ao mesmo tempo a gente vai encontrar isso também nas camadas mais elevadas da sociedade. Né, surgiu uma reportagem essa semana falando ali dos 5 bilionários mais ricos do mundo. E se nós começarmos a ver a vida deles, certamente a mídia vai mostrar, para algum deles, não estou defendendo porque eu não conheço ninguém, mas a gente vai mostrar sempre ali a casa que eles moram, o carro que eles andam, as viagens que eles fazem, as joias que ostentam. Mas muitas vezes por trás dessa camada, que faz parte ali, né, das fragilidades e necessidades humanas, porque eles acham isso importante, muitas vezes nós temos ali pessoas que são empresárias, que têm ali grandes empresas que a gente pensa, nossa, a empresa dele é enorme, ele ganha uma fortuna. Mas as pessoas que estão ali trabalhando dependendo desse emprego. Então tudo isso deve ser observado, porque nesse caso não é uma questão da sociedade julgar o comportamento das pessoas, porque do contrário nós também seríamos julgados, mas é uma relação direta do indivíduo com Deus, de acordo com as provas, de acordo com a programação reencarnatória que ele precisa cumprir. Por isso então é lembrar sempre que essa fortuna é um depósito, e aí tem um destaque aqui para nós, né? Bom dia, Marion. Tem um destaque interessante, né? Então aqui, a fortuna é um depósito cujo possuidor é apenas usufrutuário, desde que, aí vem itálico aqui, que não a leva consigo para o túmulo. Ou seja, né, caixão não tem gaveta. Então não adianta o indivíduo que vive aqui com toda a riqueza imaginar que isso vai ser levado no passado. Isso aí quem pensava assim eram os faraós do Antigo Egito, que criava ali a sua pirâmide, enchia de recursos para poder viver tudo isso no outro lado. Uma doce ilusão. Ou muitas vezes uma amarga ilusão. Mas certamente nós temos aqui, como Kardec coloca, prestará severas contas do emprego que lhe tiver dado. Então, na verdade, todos os recursos que nós possuímos, uma família, um ambiente social, um emprego, uma capacidade intelectual, a oportunidade de realizar determinado trabalho, quando ele não faz, certamente ele vai prestar conta, quer dizer, você reencarnou com todas as oportunidades de se desenvolver e auxiliar no desenvolvimento de outrem, e você não fez nada. É aquele espírito que, conforme lembra Hermance Dufour, que a pior angústia que um espírito sente é quando ele chega no mundo espiritual, olha para trás e percebe que perdeu tempo, se deixando envolver por futilidades e fantasias. Mais ainda quando esse espírito é dotado de um grande recurso. E esse grande recurso nós vamos encontrar em várias situações. Vemos ali, por exemplo, empresários, vemos ali, por exemplo, artistas, desportistas que vivem ali sendo invejados por tudo aquilo que eles possuem. Certamente nós invejamos porque todos nós queremos também esse mesmo luxo, essa mesma segurança, esse mesmo conforto que eles possuem.
mas a prestação de contas dele para com Deus, no momento ali, né, do reencontro com a própria consciência, muitas vezes todo aquele glamour acaba simplesmente desmoronando porque o espírito se vê absolutamente nu em termos conscienciais diante ali daquilo que foi proposto para que ele pudesse se desenvolver. Na 53, Kardec reforça um pouquinho isso. E ele diz assim: a fortuna é uma prova mais arriscada do que a miséria, porque é uma tentação para o abuso e os excessos, e porque é mais difícil ser-se moderado do que resignado. Então, resignado é aquele que aceita as privações, as dificuldades, as limitações, os desafios do dia a dia. Agora, o abuso, nesse caso, né, a moderação, para aquele que possui muito, é algo desnecessário, né? Afinal de contas, ele tem ali à sua disposição tudo que ele quer, tudo que ele quiser, tudo se encontra a seu alcance. E aí então significa que ele pode satisfazer todos os seus caprichos. E a gente vai lembrar então, né, que é a prova mais arriscada do que a miséria. A gente vai lembrar a Condessa Paula, né, lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, nos Espíritos Felizes, como o próprio título lembra, né? Era um título de nobiliárquico que ela possuía, um título de nobreza que era uma condessa. E a condessa, ela tinha influência social, ela tinha ali a riqueza, porque ela fazia parte daquele círculo de nobres da monarquia francesa naquela época. E ela tinha ali, o Kardec descreve, que ela era uma pessoa bonita, uma pessoa influente, uma pessoa rica. Mas ainda assim ela fez prevalecer os seus valores mais nobres. E é exatamente o que ela coloca aqui. Essa prova da riqueza foi a última prova que ela escolheu. Exatamente para que pudesse desenvolver todos os demais valores com relação à humildade, com relação à caridade, com relação ao desapego, e depois vem a riqueza. Aquilo é absolutamente simplesmente conduzido, trabalhado por ela, sem nenhum tipo de angústia e de sofrimento. Enquanto que para outros viver essa mesma posição acaba se tornando algo extremamente angustiante. Pode parecer prazeroso naquele momento, mas vai chegar o dia em que ele se desprende, e nós estudamos sobre isso ontem no Livro dos Espíritos, falando sobre a desencarnação, né, as dificuldades que cada espírito acaba vivenciando no momento da desencarnação, é deixar para trás tudo aquilo que ele acreditava possuir. E a única coisa que ele possui é ele mesmo. Tudo aquilo que vem de extra são acessórios que servem para ele como recursos de desenvolvimento. Acessórios que, se não forem bem utilizados, se tornam, na verdade, instrumentos de tortura e não ferramentas de trabalho. Avançando aqui então, 54. Kardec não fala da fortuna, mas ele fala da ambição. E ele diz assim: o ambicioso que triunfa e o rico que se compraz nos gozos materiais são mais passíveis de compaixão do que de inveja, pois é preciso levar em conta o reverso. O Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e que vêm revelar sua sorte, mostra a verdade dessas palavras do Cristo: aquele que se elevar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, quando ele fala sobre a ambição, a ganância, o apego, né, são para nós imperfeições da nossa personalidade que cobram um preço muito alto. Porque nós utilizamos esses valores, ou melhor, essas imperfeições, de uma forma intensa para vivermos aqui da melhor forma, dentro ali dos nossos interesses e prazeres, aqui no mundo material. E do retorno ao espírito, ao mundo espiritual, ele tem que se desapegar de tudo isso. E não existe nada pior para o espírito do que ele ser obrigado a abrir mão de tudo aquilo que ele acreditava que era dele, que era a fonte da sua felicidade. Por isso, o ambicioso que triunfa e o rico que se compraz são mais passíveis de compaixão do que de inveja. Então, quer dizer, vejamos essas pessoas que fazem mau uso como aqueles irmãos que estão se lançando naquele abismo de angústia e de sofrimento e que terão que trabalhar numa longa e dolorosa escalada para voltar ali, né, à sua condição de equilíbrio, à sua condição de afinidade com as leis naturais. Então, na teoria é simples, mas todos nós, né,
Poxa, eu gostaria de ganhar na loteria, ter uma fortuna. Se eu tivesse, né, para nós que somos espíritas é bem assim, pelo menos comigo é assim. Se eu ganhasse na loteria, eu teria um projeto enorme de caridade, de doações, até o dinheiro cair na conta. Aí eu falo, bom, primeiro eu vou fazer isso, isso, isso. Aí depois eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. Aí o que sobrar eu vou colocar em prática meu projeto. Aí eu vou lembrar que o dinheiro que eu recebi já não serve mais para fazer tudo. Então eu faço alguma coisinha. É aquela fantasia que todos nós mortais acabamos tendo, de querer ter esse prazer de ter aquilo que nós não temos. Principalmente para nós que vivemos num país que traz tantas necessidades. Não é à toa, né, que nós vimos, por exemplo, nessa virada de ano, né, a grande mega cena da virada, pessoas que investiram, né, teve um apostador que investiu R$192 mil para ver se ele conseguia ganhar muita coisa, acabou acertando 3 números. Um outro bolão de 180 pessoas acertou um número. Então, quer dizer, a gente tenta, porque isso seria para nós uma grande reviravolta. Acertaria a nossa vida em termos materiais, poderíamos resolver isso, resolver aquilo, satisfazia aquele pequeno prazer que nós não temos, né, já que nós somos constantemente bombardeados de propagandas que trazem para nós um estilo de vida que muitas vezes nós não temos, um estilo de vida a que nós não pertencemos e que nós gostaríamos de experimentar. E aí então a gente tem esse desejo, esse sonho que na verdade se transforma em ambição. E aquele que é ambicioso, nós lembramos, acaba sendo aquele que passa por cima de tudo e de todos para alcançar o seu objetivo. Então ele vai dizer, segundo aquelas palavras, né, atribuídas a Maquiavel, mas os filósofos não concordam, que os fins ficam os meios. Então não importa o que ele tenha que fazer, o importante é ele alcançar o objetivo maior dele. Puxar o tapete de alguém, empurrar alguém do seu caminho, atropelar uma pessoa, o importante é ele conseguir. No final ele vai dizer, eu suei muito para chegar até aqui. Só que esse suor, da parte dele, fez com que muitos, né, vertessem lágrimas, né, e muitas vezes ali sangue também. Então por isso ele coloca para nós que essa visão do mundo relacionado com ambição e relacionado com riqueza, simplesmente para o mau uso dessas imperfeições ou desses atributos para satisfação pessoal, vai depois cobrar o seu preço. Quando ele coloca aqui para nós, né, que o Espiritismo, pelos terríveis exemplos dos que viveram e que vem revelar sua sorte, mostra a verdade dessas palavras do Cristo, falando, né, daquele que se eleva será humilhado e daquele que se humilha será exaltado. Então é exatamente ele saber conviver com esses recursos. E quantas vezes poderíamos ouvir, por exemplo, você é muito bobo porque você tem tudo isso e você não utiliza isso para o seu benefício. Se eu estivesse no seu lugar, eu não daria nada para ninguém. E aí poderia ali encontrar várias e várias situações em termos ali de corrupção, em termos de transformação da personalidade. O que importa é alcançar o objetivo. Então o sonho, a base da nossa felicidade aqui no mundo material é o possuir. É assim que nós entendemos. Enquanto que a felicidade do espírito vai sendo aos poucos revelada para nós através das pequenas e reais satisfações que nós vamos vivendo dentro desse âmbito espiritual. A felicidade, por exemplo, do amor, a felicidade da amizade, a felicidade do trabalho bem produzido, a felicidade do auxílio, da caridade que nós podemos fazer. Só que isso acaba sendo tão pequeno diante do gigantesco prazer que uma fortuna pode proporcionar, que a gente rapidamente muda de direção simplesmente porque é acenado para nós com moedas douradas chamando a nossa atenção. Na 55, Kardec reforça um pouco agora no bom uso do recurso, né? Ou melhor, no bom uso ou no exercício propriamente dito da melhor virtude, que é a caridade. Porque ele coloca, né, a caridade é a lei suprema do Cristo. O que significa a lei suprema? Eu sempre gosto de lembrar que a caridade, por si só, ela acaba não sendo uma virtude em si. Ela acaba sendo, na verdade, a soma de várias outras virtudes que se transformam em caridade. Porque o indivíduo caridoso, ele tem que ter o desapego, ele tem que ter a empatia,
Ele tem que ter, por exemplo, a solidariedade. Ele tem que ter a humildade. Ele tem que se despir de todos os seus preconceitos para olhar para aquela pessoa que recebe ali a ação de caridade. Porque a gente vai lembrar que muitas vezes a caridade, em vez dela ser praticada, ela é jogada no rosto das pessoas. Olha, seu pobre, estou fazendo isso por você. Mais ou menos com essas ideias, né? Não necessariamente com essas palavras. Então a prática da caridade, ela pode ser ali, né, um instrumento bastante doloroso, machucando muitas pessoas. E é por isso que as pessoas acabam muitas vezes se endurecendo, pelo fato de serem tratadas dessa forma, com humilhação. Porque o orgulhoso, caridoso, é aquele que humilha. E o caridoso, humilde, é aquele que acolhe. Então a caridade, ela exige de nós uma série de virtudes para que ela possa, de fato, trazer o seu resultado. E é por isso que é colocado para nós que a caridade é a lei suprema do Cristo. E é essa lei que Kardec menciona. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Perdoai os vossos inimigos. Não façai aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. E aí tudo isso, então, Kardec coloca, se resume na palavra caridade. Então, amar o outro como irmão, amar o próximo como a nós mesmos, perdoar os nossos inimigos. E essa questão do perdão, ela tem ali uma série de interpretações que nós vamos fazendo de acordo com a nossa elevação. Não façai aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Essa é a máxima, né? Não fazer para o outro aquilo que nós não queremos que façam para nós. Quando nós colocamos essas máximas, então, para o nosso entendimento, e acaba depois se tornando uma prática nas nossas ações, certamente nós nos encontramos no verdadeiro caminho da verdadeira felicidade, da construção da verdadeira felicidade. Na 56, Kardec reforça dizendo: a caridade não consiste apenas na esmola. Há caridade por pensamentos, palavras e obras. É caridoso por pensamentos aquele que é indulgente para as falhas do seu próximo. Caridoso por palavras, o que nada diz que possa prejudicar o seu próximo. Caridoso por obras, quem, na medida de suas forças, assiste o seu próximo. Então a gente tem aqui pensamentos, palavras e obras. E a gente vai percebendo, né, que a nossa vida social nos obriga, como lembra o espírito Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto, o médium, ele traz no seu livro Um Novo Modo de Entender, se não me engano é esse o título, ele fala sobre máscaras sociais. Então ele diz que é muito natural nós utilizarmos essas máscaras, tão bem explicadas pela psicologia, que fala para nós que é uma necessidade que nós temos de sermos aceitos dentro do meio social onde nós existimos. Só que para sermos aceitos, nós precisamos apresentar ali uma série de atributos que precisam ser aceitos pelas pessoas que formam esse núcleo onde nós queremos entrar. Só que, infelizmente, nós não conseguimos ainda desenvolver todos esses melhores atributos para essa aceitação. E aí então nós criamos máscaras, que significa que na frente das pessoas eu faço aquilo que me permite ser aceito, mas que atrás da máscara eu tenho a minha verdadeira personalidade. Hamed diz que é muito natural, porque nós não estamos prontos ainda para aceitarmos o impacto da verdade que as pessoas podem lançar diante de nós. Daí então a gente usa essas máscaras para amortecer as dores dessa relação. Então ele diz que é natural. Só que ela se torna patológica no momento em que uma máscara que é usada temporariamente numa determinada situação, ela se torna definitiva, corrompendo o meu verdadeiro eu. Porque eu continuo sendo imperfeito atrás da máscara e fico o tempo todo mostrando quem eu sou. Então, diante da relação, eu vou começar aqui, ele fala de pensamento, palavras e ações. Eu vou começar de trás para frente. Quando ele diz assim, caridoso por obras, quem na medida de suas forças assiste o seu próximo. Então eu posso fazer isso para poder ser aceito naquele ambiente, para poder receber o reconhecimento
daquele que de alguma forma é beneficiado pela minha ação. Mas muitas vezes, como eu falei para vocês, é aquela caridade que machuca. Que você oferece algo para alguém que precisa com aquele espírito de superioridade. Eu faço isso por você porque você é um coitadinho. E a gente vai lembrar, né, Brás, aquela história do cobertor, que a gente já comentou, né, só para recapitular. Um grupo de voluntários de assistência social espírita trabalhava aqui em São Paulo, numa época de muito frio, oferecendo cobertores. E aí então, oferecendo um cobertor para uma pessoa que estava dormindo, o voluntário então acordou essa pessoa e a pessoa acordou brigando. Que não é para você me acordar, que não fica me incomodando, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí depois no centro espírita esse trabalhador perguntou então aos orientadores da casa, né? Mas o que eu devo fazer? Eu fui lá, ofereci o cobertor com todo amor, com toda fraternidade, com toda caridade. A pessoa acordou extremamente agressiva. Começou a ser grossa, começou a ofender aquela coisa toda. E a resposta do espírito: para que você foi acordar? Por que você simplesmente não deixou o cobertor e foi embora? Você esperava que ele dissesse obrigado para você? Então, alguma coisa que a gente vai percebendo, né? Que você oferece alguma coisa para alguém. E a gente vai percebendo também que a própria vida em sociedade que nós temos hoje é uma vida que para nós, especialmente nos grandes centros urbanos do nosso país, acaba sendo algo bastante ameaçador. Porque você reconhece a necessidade do outro. Mas você fica se perguntando: se eu abro as portas da minha casa para um ato de caridade, qual é o risco que eu e minha família estamos correndo? Se eu chego no trânsito e vejo aquela criança se aproximando, quem garante que aquela criança não vai me prejudicar num assalto, alguma coisa assim? Então, nesse caso, né, a gente vai lembrar uma passagem do Evangelho, né? Sedes mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Palavras de Jesus. Para que nós, então, tomemos cuidado, né, que a ação da caridade, especialmente a caridade institucional, é bastante segura. Porque a instituição, né, que nos dá a proteção, aquela caridade pessoal, quando nós ali analisamos todas as circunstâncias, mas que essa seja feita de um modo cuidadoso. Então essa é por ação. Por palavras, que ela acaba sendo ali muito mais sutil do que as próprias ações, nem sempre nós conseguimos, como é colocado, né, caridoso por palavras, o que nada diz que possa prejudicar o seu próximo. E aí então, através das palavras, né, é muito fácil para nós falar alguma coisa que constrange, falar alguma coisa que humilha, falar alguma coisa que machuca, rebater aquilo que o outro traz através ali de ofensas, através de palavrões. As discussões dentro de casa, então, está ali, né? Caridade é o que menos existe, porque nós estamos ali o tempo todo naquelas discussões calorosas, simplesmente para saber quem que vai ganhar do outro. Na imposição da força, nesse caso das palavras, na força do orgulho, contra aquele outro. Porque nós queremos derrubar o nosso oponente através de uma discussão. No ambiente de trabalho, no ambiente social, em que você anda em um lugar, alguém para na sua frente e você caridosamente fala: quer sair da minha frente, por favor? Ou seja, completamente fora daquilo que nós temos, né, de entendimento com relação à gentileza. Embora ainda na nossa sociedade gentileza gera gentileza, ou seja, a segunda gentileza para existir depende da ação da primeira. Enquanto que nós pensamos que nos mundos mais elevados a gentileza é algo natural. Ela não é uma retribuição, ela é uma iniciativa de todos aqueles que conseguiram realmente absorver o espírito de fraternidade. Então a palavra para nós é silenciar. Toda vez que nós não possamos imaginar que vamos causar algum prejuízo para alguém. Então o último: se eu for fazer alguma coisa e essa minha ação prejudicar o outro, não faça. Mas não faça naquele momento, mas processe essa experiência para poder conseguir fazer de um jeito diferente numa outra oportunidade. Nas palavras, se você não tem nada de positivo para dizer, como diz o ditado popular, não diga nada. O silêncio ali é um momento de grande sabedoria para nós. Mas o silêncio, ele depende muito, né, da nossa capacidade de conter o nosso orgulho para defender o nosso ego. E não apenas numa discussão, mas às vezes naquele comentário familiar, quando a gente olha, né, é muito interessante a gente ver no casamento, alguém assim participando do casamento, um olha para o outro e fala assim: você está vendo a roupa daquela pessoa que estranha?
E aí então nada é melhor do que as 3 peneiras de Sócrates. Primeiro, esse comentário é útil. Segundo, esse comentário é verdadeiro. E terceiro, esse comentário é caridoso. Posso ter passado nas 2 primeiras peneiras, mas se eu não passo na terceira, infelizmente esse é um processo que depende de unanimidade. Então, sim, eu estou vendo aquela pessoa. Ela é estranha do modo como ela se veste, do modo como ela se comporta. Mas o que eu vou dizer? Vai mudar alguma coisa naquela situação? Vai trazer algum benefício para mim ou para aquela pessoa? E aí depois a gente passa para aquilo que é o mais sutil. Porque eu posso não fazer alguma coisa para constranger aquela pessoa, eu posso não dizer alguma coisa que vá constranger aquela pessoa, mas o meu pensamento está em plena ebulição, parecendo um vulcão, com comentários, com risinhos sarcásticos. Ou seja, as pessoas não são assim simplesmente porque querem ser. Elas são assim porque é da natureza delas. Não é uma escolha. As pessoas não escolhem, muitas vezes, viver uma experiência de ridicularização. A situação surge e muitas vezes ela não tem como se comportar. Aí nós vemos tudo isso, né, através, por exemplo, recentemente foi publicada uma lei a respeito do bullying, do cyberbullying, né? Lembrando que bullying significa o bully é aquele que é o fortão, aquele que é o valentão. E o bullying é a ação desse valentão em cima daqueles que são mais frágeis. Então o bullying acontece daquela pessoa mais influente, que ridiculariza aquela pessoa isolada, é aquela pessoa mais forte que constrange aquela que é mais fraca, é aquela que, por exemplo, tem mais dinheiro que constrange aquela que tem pouco. É aquele que se vê dentro de um padrão estético na sociedade, diferentemente do outro, com relação à sua altura, ao seu peso, à sua cor, às suas características físicas. Então é a ação do valentão contra o fraco. E isso claramente, não apenas no nosso Código Penal, se torna um crime, como dentro da própria lei de caridade é uma das ações mais deprimentes que nós vamos encontrar e que vai fazer com que todos aqueles que se comportam dessa forma aprendam com a própria experiência. Porque Joana vai lembrar sempre, né? Quando ela diz assim que a melhor forma de nós aprendermos com os nossos erros é virarmos a moeda e passarmos a viver a situação que nós criamos. Se hoje você constrange, amanhã a melhor forma de você aprender é ser constrangido. E esse amanhã é dentro do tempo de Deus, não é dentro do nosso tempo. Então, pensamento indulgente para as falhas do próximo. Quando nós vemos, por exemplo, na televisão, alguém que passa por uma situação de escândalo, e da nossa parte é bem feito, tomar aqui. E na verdade, muitas vezes, nós também estamos sendo observados e alguém vai dizer, tomara que você também. Tomara que alguma coisa aconteça. Então o pensamento indulgente que é fundamental, que faz parte, como eu coloquei para vocês, a caridade, que é essa soma, essa somatória de virtudes, uma das mais importantes é a própria indulgência. Quando alguém bate a porta, quando alguém cruza o nosso caminho, fazendo um pedido, mostrando alguma necessidade, o nosso pensamento é também bem feito. E a gente tem que pensar, infelizmente aquela pessoa se encontra nessa situação. E aí nós vamos encontrar coletividades, como acontece, por exemplo, dentro das grandes cidades, né? A gente já falou sobre isso, sobre Cracolândia, aquela quantidade enorme de pessoas, jovens, pessoas mais velhas, dependentes dos entorpecentes, que perderam completamente a identidade, perderam o rumo em suas vidas. E para nós seria assim, por que não coloca todo mundo dentro de um caixote e some com tudo isso? Quantas vezes nós já ouvimos e nós já falamos ou pensamos sobre isso também? Seria mais fácil se eles desaparecessem. Quando nós pegarmos e elevarmos o padrão do nosso mundo, muitas vezes, se nós desaparecêssemos, esse mundo seria muito melhor. Porque o nosso comportamento ainda causa essa distonia nesse trabalho de transformação do nosso mundo. Então, caridade não é apenas a esmola, é a caridade moral, que lá no Evangelho Kardec também desenvolveu. No 57, finalizando aqui o nosso roteiro, né, mais 4 questões,
Kardec vai falar sobre o óbolo da viúva. O óbolo é a palavra que significa esmola. E aquela história do Evangelho significa que aquela senhora, que era uma viúva, e portanto dentro daquela sociedade patriarcal da época de Jesus, era uma sociedade em que o homem era o mantenedor da casa e a esposa cuidava ali dos afazeres domésticos e dos filhos. E aquela senhora perdeu o esposo, ficando viúva, e ela então passava por muitas necessidades. Mas o seu espírito caridoso fazia com que, mesmo que sobrasse pequenas sobras, pequenas migalhas, ela pudesse oferecer para aqueles que precisam. Então mostra para nós que esse sacrifício dela é muito mais válido do que aquele que faz a caridade que sobra. Sim, é uma série, né? A caridade, Angelina, se a gente começar a listar todas as virtudes que compõem a caridade, a gente vai ter uma lista enorme. Porque é tudo aquilo que nos impede de realmente exercer o amor pelas pessoas. Tudo aquilo que nos impede de sermos amorosos acaba atrapalhando o exercício dessa nobre virtude. Então, esse óbolo da viúva, Kardec resume aqui nessa 57. Ele diz assim: o pobre que reparte o seu pedaço de pão com o outro mais pobre do que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que aquele que dá do que lhe sobra, sem de nada se privar. Nessa passagem vai mostrar, né, muitos daqueles que estavam numa posição social maior, colocavam ali moedas e mais moedas, né? Mas eram moedas e mais moedas que não exigiam deles nenhum sacrifício. Mas o daquela senhora, sim. Foi aí então que ela se tornou uma referência, de ela oferecer com sacrifício e realmente motivada pelo sentimento amoroso pelos outros, porque ela sabe que, embora ela tenha necessidades, há outros que passam por necessidades maiores do que ela. Né? Pois é, Brás, né? O mendigo que pedia para repartir com os outros. Né? Então, dentro daquela miséria, ainda assim a solidariedade existe. Então isso faz parte do arcabouço moral que a doutrina espírita sustenta, que é exatamente baseada nos ensinamentos de Jesus no cristianismo. 58. Quem quer que nutra contra o seu próximo sentimentos de animosidade, de ódio, de ciúme e de rancor, falta à caridade. Mente se diz cristão e ofende a Deus. Então aqui quando a gente coloca eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou dessa ou daquela religião, e a gente olha para o próximo pelo fato de ser diferente, de pensar de modo diferente, vem para nós então todo aquele sentimento de antipatia. Algo muito claro, né, que ficou público inclusive, que é até uma contradição, e não é uma crítica direta institucional, mas é um fato que aconteceu na mídia, e a gente pode trazer isso para o meio espírita com muita facilidade, foi o fato do Papa Francisco ter concedido a bênção para casais homossexuais. E isso fez com que dentro da igreja, nos setores mais tradicionais, provocasse ali uma grande, não uma revolta, claro, né, a gente não vai dizer revolta, porque afinal de contas é um ambiente que a gente considera ali um ambiente elevado, mas provocou um sentimento, um sentimento de antipatia por essa ação, simplesmente porque aquela pessoa ela vive uma relação homoafetiva. Então quando a gente coloca, né, quem quer que nutra contra o seu próximo sentimento de animosidade, ódio, ciúme e rancor, falta caridade. Mente se diz cristão e ofende a Deus. É por isso que nós temos o espiritismo vivido aqui no nosso mundo, porque a gente vai encontrar isso também dentro do próprio meio espírita. De todas as formas, com relação à etnia, com relação a gênero, com relação à classe social, e tudo isso dentro do meio espírita, dentro das igrejas, dentro dos templos, seja lá onde for. Porque isso vem da natureza humana ainda tão infantil, ainda tão primitiva. Então quando nós nos dizemos dessa ou daquela religião, quando nós nos classificamos como espíritas, como cristãos, e nós continuamos ainda tendo esse comportamento, mostra para nós que todas essas religiões e todas essas filosofias são vividas de uma forma aqui no nosso mundo e de outra forma no mundo espiritual.
Porque quando nós falamos de um cristão aqui no mundo físico e um cristão no mundo espiritual, quando ele já se encontra esclarecido sobre a sua realidade, são dois cristianismos diferentes. O nosso é um cristianismo condicional. Lá é um cristianismo absoluto. Falamos sobre espíritas. Somos espíritas do lado de cá, seremos espíritas diferentes do lado de lá. Porque aqui a nossa máscara social acaba escondendo a nossa real personalidade. Do outro lado não tem máscara. Nós seremos aquilo que nós somos. Por isso, então, lembremos sempre que todo sentimento negativo contra alguém deve ser trabalhado da melhor forma. E a gente já falou sobre isso, né? Se eu não consigo parar de pensar sobre determinada pessoa, determinada conduta, pelo menos eu não faça nada contra ela. Se eu conseguir superar aquilo que eu faço contra ela, que eu não fale nada contra ela. Se eu conseguir silenciar, que eu comece a trabalhar pelo meu pensamento, que eu não pense nada sobre ela. Que eu a veja como espírito encarnado, que está vivendo as provas dela. Muitas vezes experiências extremamente dolorosas, mas que são silenciosas, porque não se mostra dentro da materialidade do corpo, mas ela fica oculta dentro dos seus sentimentos, dentro do seu psiquismo. Então aprendamos a trabalhar palavras, primeiro ações, que são as mais ostensivas, mais diretas, as palavras, daquilo que nós falamos, mas que palavras que machucam muito, e os nossos pensamentos. Então aquela água, como é que chama aquela água do Chico que ele falou? A água da caridade, né? Não era a água da caridade. Então aquela água, né, que você toma e segura na boca para conter as suas palavras, muitas vezes essa água da paz, né? Obrigado, Jesus. Então essa água da paz muitas vezes tem que se transformar numa água fluídica para também acerenar a nossa mente, acerenar os nossos pensamentos. Onde quer que nós olhemos, não importa se é uma pessoa criminosa, não importa se é um ditador, não importa se é alguém que haja impulsivamente, são espíritos vivendo suas experiências. E a nossa contribuição sempre deve ser de transformar um mundo melhor. Não de piorar aquilo que já existe. O pior, basta ele seguir em frente. O nosso trabalho é exatamente tentar melhorar, mesmo que seja o nosso mundo mais íntimo. Eu me transformo intimamente, consigo de alguma forma influenciar o ambiente onde eu me encontro. O ambiente profissional, o ambiente social, familiar, não importa. Então façamos a nossa parte da melhor forma. Kardec coloca aqui, né, isso que eu falei para vocês no 59, que é uma mensagem que aparentemente vem de um espírito. Por isso que eu falei para vocês que alguns termos fazem parte do vocabulário desses espíritos. Por isso que muitas vezes a gente fala que Deus vai castigar, mas Deus não castiga, mas dentro daquelas crenças e daquele vocabulário, Deus é aquela entidade que acaba castigando aqueles que cometem pecado. Então a gente vai encontrar no Evangelho, por exemplo, castigo, pecado. São termos que são utilizados porque os espíritos ainda se encontram vinculados com esse pensamento de quando eram encarnados. 59. Homens de todas as castas, de todas as seitas e de todas as cores, sois todos irmãos, porquanto Deus a todos vos chama a si. Entendei-vos, pois as mãos, seja qual for a maneira por que o adoreis, o não vos lanceis anátema uns aos outros, visto que o anátema é a violação da lei de caridade proclamada pelo Cristo. O anátema é a difamação, a mentira, a ofensa, né? Então essa mensagem vem exatamente para isso. O Espírito então fala, né? Sois todos irmãos. Ele está dizendo isso para nós. Porque Deus nos chama a todos. Estendei-vos, pois, as mãos. Seja qual for a maneira por que o adoreis. E não vos lanceis anátema uns aos outros. E o último, para a gente poder concluir, 60. Com o egoísmo, os homens vivem em luta perpétua. Com a caridade viverão em paz. Então nós temos duas escolhas. O caminho do egoísmo, que vai ser uma luta perpétua de nós contra nós mesmos e de nós uns contra os outros. E o caminho da caridade, em que nós teremos paz interior e paz com aqueles que estão em torno de nós. Não significa que esses que se encontram em torno estejam equilibrados, estejam evoluídos, mas nós os trataremos de um modo diferente. Ah, aquela pessoa reclama de tudo. Não tem problema, deixa ela reclamar.
Mas aquela pessoa é muito agressiva, vamos tentar apaziguar da melhor forma. Então, o egoísmo traz essa luta perpétua. Sofrimento para nós e para o outro. Não é para nós ou para o outro. Porque mesmo que o sofrimento vá para o outro, se nós somos os responsáveis, o sofrimento também vem para nós. Joana disse para Divaldo, né? O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque isso me torna uma pessoa má. Então por isso essa caridade é a nossa melhor escolha. Angelina colocou, né? Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Então André Luiz coloca assim para nós, né? É aquele famoso conta até 10. Mas não é contar até 10 para chegar depois no final e continuar se comportando. Lembre-se de que você é um espírito, que o outro também é um espírito. Que ele tem ali os motivos e necessidades dele para ser o que ele é, e nós temos a opção de sermos diferentes daquilo que ele se mostra. E ele continua. Só a caridade, servindo de base às suas instituições, lhes assegurará a felicidade neste mundo. Então a caridade nas nossas instituições, instituição família, instituição escola, instituição tribunais, instituição hospitais, instituição culturais, seja lá como for, só a caridade servindo de base vai fazer com que a felicidade seja segura neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela também lhes pode assegurar a felicidade, porque enra implicitamente todas as virtudes que os podem conduzir à perfeição. Aquilo que nós colocamos, né? A felicidade, a caridade. Tanto a felicidade como a caridade é a soma de todas as virtudes. Só pode ser feliz aquele que é caridoso, generoso, humilde, amoroso, responsável, sincero. E aquele que não tem tudo isso, certamente não conquista a felicidade. Embora a felicidade para nós hoje seja interpretada como uma felicidade material. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero. Eu não sou feliz porque eu consegui me melhorar. Essa é a nossa visão ainda. E ele coloca, com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou Jesus, nem ciúme, nem maledicência, nem apego exagerado aos bens deste mundo. Eis porque o Espiritismo cristão tem por máxima, fora da caridade, não há salvação. E aqui foi uma paráfrase, né, que Emmanuel trouxe para nós, porque Santo Agostinho, na época em que ele era um dos fundadores da Igreja Católica, ele trazia a máxima, fora da Igreja não há salvação. E Emmanuel depois trouxe para nós, fora da caridade não há salvação. Então, meus amigos, esse aqui é o nosso livro, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Tivemos então esses 3 tópicos, né, 3 partes importantes, a história, o resumo e as máximas. E aqui no final tem uma mensagem, uma belíssima mensagem que foi trazida também pelos Espíritos. E ele diz assim, é uma mensagem dirigida especialmente para aqueles, né, que não viam na doutrina espírita uma filosofia transformadora, renovadora do nosso mundo. Então ele diz assim para nós: incrédulos, podeis rir dos Espíritos, zombar dos que creem nas suas manifestações. Ride, pois, se ousardes, dessa máxima que eles vêm ensinar e que constitui a vossa própria salvaguarda, porquanto, se a caridade desaparecesse da face da terra, os homens se entredevorariam, e vós seríeis, talvez, as primeiras vítimas. Então ele fala para nós que se a caridade desaparecesse do mundo, quem garante que nós não seríamos a primeira vítima? Porque no momento da nossa necessidade, o não viria com muita facilidade. O constrangimento viria com muita facilidade. E todos nós estamos expostos a isso. E ele continua. Não está longe o tempo em que esta máxima, proclamada abertamente em nome dos Espíritos, será um penhor de segurança, né, uma bandeira de segurança, e um título à confiança em que todos os que a trouxerem gravada em seus corações. Disse um Espírito, zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia e da moral que delas decorrem. Com efeito, passados apenas alguns anos, já estamos longe desses primeiros fenômenos que por um instante serviram de distração aos ociosos e aos curiosos. Dizei que essa moral é antiquada,
Os espíritos deveriam ter bastante espírito para nos darem alguma coisa nova. Frase espirituosa de mais de um crítico. Tanto melhor, se ela é antiquada. Tanto melhor, se ela é antiquada. Isso prova que é de todos os tempos, sendo mais culpados os homens que por não a terem praticado, visto que só as verdadeiras verdades são eternas. O Espiritismo vem recordar-lhes essa moral, não por meio de uma revelação isolada, feita a um só homem, mas pela voz dos próprios Espíritos que, semelhante à trombeta final, vem lhes clamar: credes que aqueles a quem chamais de mortos estão mais vivos do que vós, porque veem o que não vedes e ouvem o que não ouvis. Reconhecei, nos que vos vêm falar, os vossos parentes e amigos, todos aqueles a quem amastes na terra e que julgáveis perdidos para sempre. Ai dos que pensam que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Ai dos que houverem faltado à caridade, porque suportarão tudo quanto tiverem feito suportar os outros. Escutai a voz dos que sofrem e que vos vem dizer: sofremos por havermos desconhecido o poder de Deus e duvidado da sua infinita misericórdia. Sofremos por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa avareza e de todas as paixões más que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos aos nossos semelhantes, pelo esquecimento da lei da caridade. Incrédulos, dizeis se é risível uma doutrina que ensina semelhante coisas, se é boa ou má. Mesmo considerando-a somente do ponto de vista da ordem social, dizeis se os homens que a praticassem seriam felizes ou infelizes, melhores ou piores. Então, meus amigos, é isso. Essa mensagem traz, então, daquela época, para aqueles, que duvidavam que a doutrina espírita seria algo verdadeiro, como acontece hoje. Hoje não tem tanta risada, mas é muito mais ataques, quando falamos, por exemplo, que os espíritos se comunicam, que médiuns são os intermediários entre os dois mundos. Há aqueles que rotulam como loucos, há aqueles que rotulam como pecadores. E a esses é que essa mensagem se dirige. Incrédulos. Porque primeiro prestam atenção nos fenômenos e não no ensinamento. E o fundamento da doutrina espírita, nas suas máximas que nós acompanhamos, traz exatamente isso. Alguém que vivesse esses ensinamentos na prática, na sua relação dentro da sociedade, certamente se transformaria numa pessoa completamente diferente. Então prestemos atenção naquilo que ele traz como filosofia e não prestemos atenção naquilo que vem como fenômenos, imaginando objetos se movendo, aparições de espíritos, adivinhações, etc, etc. O espiritismo não é isso. Os fenômenos vieram como despertamento, a mediunidade vem como mecanismo e a verdade vem através dos ensinamentos de Jesus. E é isso, meus amigos. Encerrando aqui então o nosso livro, O Espiritismo, em sua mais simples expressão. Nós vamos então, na próxima semana, começar o nosso novo livro, Tormentos da Obsessão, mais uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, que certamente vai trazer para nós ali momentos empolgantes, momentos muito interessantes e instrutivos. Então, na segunda-feira, nós retornamos